Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje eu vou passar para vocês a nossa nova funcionalidade que a gente vai fazer para melhorar esse nosso formulário de realização de pedidos. Bom, vamos lá. Olhando assim, a gente não vê nada de diferente do que estava anterior, mas eu vou mostrar para vocês uma grande funcionalidade, uma excelente funcionalidade que ajuda em nosso desenvolvimento. Então tá aqui os nossos dados do pedido, vou marcar o dia tudo certinho, bonitinho, me dá quem eu quero alterar, que nem um exemplo, vou pegar o João Perneta, que aqui a gente só tem dois casos, mas ó, veja a questão de como que isso aqui vai melhorar. Ó. Eu vou pegar o João Perneta, ao clicar no botãozinho aqui do lado com os dois pontinhos, que ele vai carregar os clientes, ele já vai trazer selecionado para mim o João. Olha só, João Perneta, ok? E aí eu vou fazer o editar dele e eu vou tirar, eu só vou deixar João Perna. E aí eu vou salvar. Ao fechar ele aqui, ó, ele já vai trazer selecionado para mim novamente o João, né? Coisa que ele não estava fazendo anteriormente. Ok? Então aqui a gente fez um melhoramento. E olha outra coisa que interessante. Suponha aqui, ó, que nem aqui, ó, eu não estou cadastrado. Eu vou vir aqui, ó, vou clicar, adicionar Carlinhos Paviotti, o ABC, 1, 2, 3, Centro, Capivari, um telefone, ok? E eu vou salvar. Salvei, ok? Joia? Tá eu aqui. Na hora que eu fechar o formulário, voltar no pedido, vai estar selecionado o meu nome. Ok? Essa funcionalidade é muito boa. Sabe por que é muito boa, pessoal? Porque aqui a gente está trabalhando apenas com 3 clientes. Mas imaginou num banco de dados, né, num cadastro real, no qual você tem aqui um exemplo, 500, 600, 1000, 10 mil clientes. Você seleciona, vai, coloca, na hora que você vai ver, cadastrei o cara, agora eu vou ter que localizar quem é que eu cadastrei. Né? Então aqui fica muito fácil, o cadastro ele já volta, o altero ele já volta para aquilo que quem eu marquei. E aí a mesma coisa para a gente realizar com o produto, ok? Bom, produto, né? Como que eu vou fazer isso daí, né? Primeiro, eu disponibilizei para vocês um roteiro, né? Que roteiro é esse, né? O roteiro é esse documento aqui, ó. Tá para vocês no Moodle. Um roteirinho para vocês seguirem, uma receitinha de bolo, vamos falar assim. Se vocês seguirem ele, praticamente vai dar certo, ok? Bom, por que praticamente vai dar certo? Pelo seguinte, pessoal, eu disponibilizei o código para vocês na semana 7 também para vocês verem, né? Que é esse código que eu estou rodando. Mas é interessante vocês fazerem. Por quê? Fazendo o que vocês vão conseguir aprender. Não existe outra forma de programar que não seja programando. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Pegue no Moodle, na semana da aula anterior, que ele tem lá a semana 6 para vocês. Façam um download da semana 6. Venha no projeto de vocês Descompacta, né? Vai lá. Mas depois você vai renomear para a semana 7. Carrega seu projeto em C2 pontos, tá? Descompacta ele no seu C2 pontos, carrega tudo certinho, bonitinho. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir no meu banco de dados, né? Aonde que eu vou alterar na questão do meu banco de dados? Na classe conexão, ok? Muda aqui para a semana 7, beleza? E aí ele vai rodar para você o seu formulário de pedido, ok? Que é o principal que a gente está mexendo nele agora. Bom, para colocar aquela ação, aquelas funcionalidades que eu acabei de mostrar para vocês aí, para a gente dar mais dinamismo na questão de clientes e produtos, a gente vai mexer por aqui, tá? Então a gente vai seguir aquele roteirinho. Bom, naquele roteirinho, ele fala o seguinte para a gente. Primeiro, né, você vai ter que criar 2 variáveis públicas. E daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês quais são essas variáveis públicas aí que a gente vai ter que utilizar. Mas aí ele fala, cria um label que ele vai se chamar label retorno, que é esse cara aqui, ó. Então aqui eu puxei um label, coloquei o nome dele de LBL retorno, ok? E aqui mesmo eu já vim e coloquei o visible dele como falso, né? Coloca o visible como falso quando você terminar de testar o sistema seu, daí você vai e coloca como falso. Enquanto isso,
deixa ele aparecendo na tela de vocês, porque isso daí vai ser o ambiente de controle de vocês. Ok? Bom, e aí, o roteiro ele fala para vocês lá, para vocês construírem dois novos métodos. Um primeiro método que se chama retorna cliente. Então é esse método aqui que ele pede para a gente construir. Antes de construir, não, vamos lá. É esse método então que ele pede para a gente retornar. Vamos entender o que ele fala. Primeiro, ele cria uma variável nome do tipo string, estabelece conexão com o banco de dados. E olha só o que ele faz aqui, ó. Ele vai rodar uma linha de comando com essa query. Que query? Esse código aqui. Esse código ele está falando o seguinte: selecione cliente.nome, ou seja, o nome do cliente, da tabela cliente, onde ID for igual ao select max ID from cliente. Aqui eu estou utilizando uma consulta aninhada que nós chamamos dentro do SQL. Dentro de uma tabela, dentro da nossa tabela, eu estou mandando ele buscar na nossa tabela qual é o maior número que eu tenho. Então, ou seja, ele está trazendo o último registro que inseriu. Ok? Então, para que ele vai fazer isso daí? Naquele caso, quando eu criar um registro novo, um cliente novo. Então, quando eu crio um cliente novo, ele vai executar, eu vou pedir para ele executar esse retorna cliente, ele vai me dar quem? O cara que eu acabei de criar. Então é isso daí que ele vai fazer. Quem que é esse cara que eu acabei de criar? É o Max ID, né? Bom, e aí eu mando ele rodar a linha, ok? Dentro de um data header. E aí eu vou ver, ó, tem informação do data header? Tem. Então o meu nome vai pegar, né? E o meu nome, essa minha variável que eu acabei de criar, ela vai receber o meu data header, o campo nome que eu tenho lá. E como eu criei ele um método do tipo public string, ele vai retornar para a gente o nome de quem eu criei. Ok? E é esse cara aqui que eu vou precisar. Para quê? Para que ele aponte para mim dentro do meu LST clientes, meu list box de clientes. Ok? Bom, se eu não ler ninguém no data header, meu nome é vazio. Tudo bem? Ah, e aqui eu joguei no try cat, né? Tenta fazer isso. E se ele cair no cat, retorna nada, né? Ele deu erro. E para finalizar, ele fecha o data header e desconecta do banco. Mesmo sentido, um método para retornar produto. Ok? Bom, feito isso, daí as instruções que eu passei para vocês, ela pede para vocês acertarem o botão agora para a gente carregar o cliente. Então eu vou vir aqui em pedido, ok? Beleza, vou dar 2 cliques nesse cara e aí eu vou comentar esse código aqui, ó, que era como a gente estava carregando genericamente o formulário de cliente dentro do nosso formulário de pedido. Então agora aqui a gente vai fazer um negócio um pouco mais profissional, né? A gente vai estabelecer o formulário pai, o formulário filho, como que ele vai trabalhar e que propriedades que a gente vai mexer com isso. Bom, para isso a gente vai precisar fazer o seguinte inicialmente, né? Vocês devem, presta atenção, né? Vocês devem, primeiro, né, vir nesse label aqui, ó, ok? E nesse label vocês devem vir numa propriedade dele chamada modifies e colocar ele como público. Esse cara vai ser um elo de comunicação para a gente. Tudo bem? Beleza? Bom, aproveitando já que a gente está aí, né? A gente vai voltar para cá e a gente vai dizer como que a gente vai fazer. Olha só. Vou estabelecer uma conexão com o banco de dados. Beleza? Depois de estabelecer a conexão com o banco de dados, eu vou instanciar o formulário cliente, fcliente, né? New fcliente, mas só que eu não dei o show nele ainda, eu só instanciei. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, se meu lstcliente.text for diferente de vazio, ou seja, eu não tenho ninguém selecionado no meu list box. Se eu não tiver ninguém selecionado no meu list box, ele vai executar esse código. Caso contrário, ele vai executar o que está dentro da dona Elza. Ok? Vamos fazer o seguinte, ó, é diferente de vazio, eu tenho alguém selecionado. Se eu tenho alguém selecionado, olha só o que ele vai fazer. Cliente nome 1. Quem que é esse cliente nome 1? Ó, cliente nome 1
é aquela variável global que eu falei para vocês que a gente tem que criar. Então, eu criei ela aqui, ó. Tudo bem? Bom, então, cliente nome 1 vai receber vazio. Legal? Ou seja, eu estou dizendo, ó, está diferente de vazio, mas a minha variável está recebendo vazio nesse momento. Aí eu vou invocar meu formulário cliente, o método exibir dados, ok? Bom, na hora que você for fazer isso daqui, ó, ele vai dar um pequeno probleminha para vocês. Por quê? Exibir dados, ele tá... Não vai dar problema não, porque ele está público lá, a gente criou ele como público. Né? Então ele vai exibir os dados do cliente, ok? E em exibir os dados do cliente, eu vou ter que dizer quem que eu tenho que passar. Tem que passar o ID e o lstclientes.text, que são os nomes que ele vai querer para exibir os dados do cliente. Vamos lembrar desse método? Ó, então vou vir no formulário cliente, tá aqui agora. E nesse meu formulário cliente, eu vou lá no exibir dados que a gente falou, né? O método tá aqui para cima. Então, aquele padrão nosso que a gente usa, sempre os métodos que a gente cliente coloca em cima, ok? Então aqui está o exibir dados do cliente. Então ele é público. Então fica fácil para que eu possa invocar. Ok? Ele é público, tá tranquilo. Ok? Deixa eu voltar para cá. O que ele precisa? O ID e o nome. Né? Então aqui eu estou passando o ID do cliente e o nome. Beleza? Bom, aí eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou invocar, eu vou trabalhar, né, e utilizando aquela variável global que a gente cria e a gente usa no formulário para ele trabalhar com o botão salvar para ele fazer o insert e update, que é a variável operação. Então, para não criar uma outra variável, eu vou trabalhar com essa operação mesmo. E essa operação eu vou passar 1. Ok? Bom, para isso, eu vou precisar agora alterar o formulário de cliente antes de continuar. Por quê? Senão ele não vai habilitar daqui para baixo para vocês. Né? Então a gente parou aqui, ó. Beleza? Então agora eu venho para o cliente, ok? E nas instruções que eu passei para vocês, eu passo para vocês a orientação do que a gente vai ter que fazer no formulário, tanto de cliente depois como produto. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Vocês têm que vir nesse botão editar aqui do cliente. Vamos lá. Vem aqui nesse botão editar e no modifies dele vocês vão colocar como público. Por quê? Porque eu vou estar acessando esse botão editar lá do formulário de pedido. Para que eu possa acessar ele, eu vou ter que vir no modifies dele e alterar aqui. Ok? Senão eu não consigo alterar. Bom, depois a gente vai vir para cá. Ó. Ok? Eu vou precisar que vocês coloquem o int operação que nós criamos como público. Ok? Por quê? Porque senão ele vai dar erro para nós nessa linha aqui. Ó. Tá? Então você vai colocar publi int operação. Instancia ele com 0. Tá? Bom, e aí você vai vir aqui, ó, para baixo do formulário, quando você carrega o formulário, inicializou os componentes, e você vai colocar esse if aqui, ó. Se a operação for diferente de 1, que eu vou iniciar ele como 0 e tal, então você vai jogar a tela inicial. Por quê? Porque quando eu for chamar ele do pedido, eu estou passando que ele é 1. Então, na hora que eu for instanciar o cliente aqui, ó, ele vai ser 1, né? Então, ele é diferente de 1? Não, ele é 1. Correto? Então, ele não vai executar a tela inicial, que ele não pode limpar os campos que eu já tenho. Né? Por causa disso que eu estou colocando diferente de 1. E quando instancio ele aqui, ó, ele já vem como 0. Né? Se for rodar direto da questão do cliente. Ok? Bom, e aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Né? No método exibir dados, que é esse cara aqui, ó. Ok? Vamos lá, tem meus validar, exibir dados. Ok? Depois que eu terminar de montar meus text box, você vai vir aqui e vai colocar operação igual a 0. Vai inserir essa linha aqui. Ó. Ok? Bom, aí a gente vai no botão adicionar e vamos certificar. A operação tem que ser igual a 1. Tá? Bom, para o botão editar, eu sei que já está certo. A operação tem que ser igual a 0. Tá? Bom, e por fim, ok? No botão salvar,
a gente vai colocar vamos fazer duas coisas aqui que é importante. Um barra nesse limpar campos e aqui também, né? Tanto para o insert como o update. E vocês vão inserir isso aqui, ó. Formulário pedido, fpedido, recebe, frm pedido, does, where, né? Eu estou dizendo que ele é principal agora. Então, executei a questão do cliente, ele pegou as informações do cliente que eu preciso e eu estou carregando novamente o formulário de pedido e ele como principal, ok? E aí olha só o que eu estou fazendo. Formulário pedido, o nosso label que a gente criou lá, lblretorno.text, vai receber quem? txtnome.text. Quem que é o txtnome.text? O nome do cara que eu estou selecionado aqui, ok? Então, pera lá, o nome que eu marquei, ele está voltando e ficando no label, né? Calma que agora a gente vai mexer lá. Bom, finalizei o formulário de cliente. Então, vou voltar novamente para o pedido. Você lembra que a gente parou aqui? Beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, formulário cliente, botão editar enable igual a true, para que na hora que eu chamo o formulário do cliente, o botão editar esteja habilitado para que eu consiga alterar os dados do cliente que eu estou mandando para ele. Eu vou dizer que o formulário cliente vai passar a ser principal e eu vou exibir ele, show diálogo, ok? Bom, depois que eu exibir o show diálogo, ele está lá. Eu fechei, o que ele vai fazer? Carregar cliente. Carregou o cliente, chamou meu método que eu tenho dentro aqui da classe do formulário de pedido e lstcliente.text, ou seja, o meu cliente, o text dele que ele vai apontar é quem? lblretorno.text, né? Vocês se lembram que eu aqui no voltar ele, ó, eu falei que lblretorno.text do nosso formulário de pedido vai estar com o nome de quem que eu cliquei anteriormente lá no formulário de cliente. Então aqui eu volto ele e aponto ele para o list box. Legal? Então isso que faz eu apontar um camarada aqui, ele carrega o cliente, altero lá, assim que eu fecho ele volta e fica com o cara que eu alterei. Ok? Vamos ver a dona Elsa desse if aqui, ó. Então se o meu listbox.text for igual a vazio, ou seja, não tem ninguém, eu não cliquei em ninguém, eu quero cadastrar um cara novo, uma pessoa nova. Se eu quero cadastrar uma pessoa nova, formulário cliente principal, qual é este? É o do cliente. Vou dar um show diálogo, né? Assim que eu fechar, carrego o cliente e o meu lstcliente.text, ele vai executar quem? Retorna cliente. Quem que é o retorna cliente? Retorna cliente é esse método que nós criamos aqui em cima. Correto? Quem que ele vai retornar para a gente, né? De acordo com o ID Max, o nome do cliente que eu acabei de inserir, ok? Olha que legal. Então é um código bem simples, bem tranquilo e que ele vai dar muita, né? Ele dá muita funcionalidade, né? E deixa bem interessante o nosso código. E para fechar, o ID do meu cliente, que é aquilo que eu vou armazenar no banco na hora que eu dar insert, né? Ele vai receber dentro do meu lstcliente.select_value, né? Para ele não perder o valor. Tudo bem? Joinha? Bom, essas são as orientações pro cliente. Se vocês forem pegar no código de vocês aqui, vocês vão ver que eu criei para o produto, né? Tem a mesma questão para o produto, né? Então, ó, esse é o mesmo código que eu deixei disponível na semana 7 lá para vocês verem, tá? E aqui, ó, no produto, eu deixei um pequeno bug para vocês, que vai ficar como desafio para vocês fazerem, né? Então aqui, que nem eu mostrei para vocês, ele funciona, né, ó, para cliente. Então eu venho aqui, altero, vou tirar meu paviote daqui, ó, vou salvar, salvou, fechou, voltou marcado o Carlinhos, né? Olha para a pizza, para os produtos aqui, ó, que são todos os produtos. Eu vou pegar o suco de uva do Vale aqui, ó. Eu vou clicar em editar, ele trouxe para mim o suco de uva, beleza? Eu vou vir aqui, eu vou colocar suco de acerola, aquilo que equivale a 10 laranjas, né? Eu vou vir aqui, ó, vou salvar, salvei, beleza? Vou voltar, ele não veio marcado com acerola.
tem alguma coisa aqui para a gente acertar. É um negocinho mínimo que a gente tem que acertar aqui para resolver isso daqui. E eu quero que vocês busquem e resolvam essa situação, ok? Resolveu? Resolveu. Coloca no fórum, posta no fórum, né? Lembrando que as atividades do fórum, ela ganha pontos na questão da nossa média final. Tudo bem? Pessoal, bora lá, vamos desenvolver. Espero que isso aqui seja útil para vocês no projeto que vocês vão desenvolver. Isso aqui vai dar muita qualidade no projeto, no resultado final no projeto. Parece um negocinho bobinho, mas ele é muito funcional para o usuário lá na frente. Tá certo? Abraços, boas atividades para todo mundo. Precisando, é só chamar. Abraço, até mais.